época que você era o cara, né? Teve um momento que você era o cara ali mesmo e todo mundo... Não sei. Você não sabe, mas você era, né? Talvez... É porque eu não tava... como eu tava meio afastado, sempre nunca saí de Uberlândia, não vivia a realidade ali, não tinha muita essa noção, mas... Mas você sentia que, tipo assim, existia muita gente que vinha pro seu lado, assim, vinha conversar com você... Total interesse, assim, pô, eu só tô aqui pra você me ajudar e tal. E como que você reagia a isso? Nessa época eu não sentia muito, não. Eu, infelizmente, porque apesar disso ser uma coisa positiva, pro mercado que a gente trabalha, é uma coisa negativa. Eu, infelizmente, sou um péssimo julgador de caráter. Eu confio muito, entendeu? Então eu confio muito nas pessoas. E nisso eu me ferrei muito na vida por conta disso. Porque acreditar nas boas intenções de pessoas e no fim não ser aquilo que eu tava pensando. Até me ferrei até financeiramente por conta disso. E nessa época eu não tinha muito essa ilusão. Eu acreditava às vezes que o artista tinha amizade com a gente. Não tinha. Acreditava que o cara gostava, que não era por interesse, que o cara tava... Entendeu? Eu tinha essa... Nossa, o cara... Eu sou amigo, nossa. Até acordar, tipo, eu precisei passar por muita coisa ruim pra entender. E, tipo, na hora dos momentos ruins, que você sente que a pessoa se afasta, que aí você vê, realmente não era amizade. Então, a partir do momento... Você ficou um pouco iludido em ser amigo de artista, né? Demais. Não, eu não me considero amigo de artistas. Não, mas na época você falou assim, eu tenho que ser amigo. Tu quer fazendo churrasco com os caras. Eu achava que era legal. Nossa, eu ia na churrasco na casa do Sorocaba, pra mim eu falo, nossa, véio, que massa, cara. Tô no churrasco na casa do Sorocaba. E você acha que isso... Já fui nos 4 lá. Te atrapalhou? Então, você acha que fazer uma amizade com quem uma hora você vai precisar criticar, então, uma hora você precisa... Ele vai lançar alguma coisa e ele quer que... Fazer amizade te prejudicou? Não prejudicou... Eu teve uma época quando eu era bastante crítico, eu ainda tinha um emprego, concursado aqui em Uberlândia, trabalhava. Então, assim, eu não tinha ganho com blog, não pensava em ganhar dinheiro com blog. Nunca tive essa ilusão de ganhar dinheiro com blog. Isso é muito interessante, porque hoje em dia as pessoas, elas criam alguma coisa, sei lá, criam um canal e já pensa, vou ficar rico e vou ganhar dinheiro. Gente, esquece. Quanto tempo você trabalhou sem ganhar dinheiro? Uns 6 anos. Pois é. Eu trabalhei um pouco menos, foi 1 ano trabalhando sem tirar R$1 do YouTube, mas assim... É isso, você não vai começar... Sabe o que eu fazia? O Rick deve lembrar, você não vai lembrar dessa época, não. O blog, ele era daqueles blog... Como é? Não, era um negócio assim... Blogspot, isso. Meu blog era no Blogspot, dentro do portal No Embalo, que é um dos únicos portais que eu lembro dessa época que existia sobre sertanejo, que é lá de Curitiba, do meu amigo Glauber Duarte. Quando eu criei o Blognejo, quando eu falei assim, quando o blog se tornou maior que o portal, a galera começou a pressionar. Faz o seu, porque o cara tá, tipo assim, você tá maior que o cara. E aí eu fiz o Blognejo. Eu criei... Por que você pensou em fazer um portal? Não, porque, tipo, eu tava escrevendo um blog dentro de um site, eu já tinha me tornado maior que aquilo. Isso, mas por que você começou a escrever dentro desse site? Eu queria ler sobre sertanejo e não tinha lugar pra ler sobre sertanejo. A única fonte que eu tinha de música era o caderno de música da Veja. E toda vez, raramente, falavam sobre sertanejo. E quando falavam sobre sertanejo, era pejorativo. Porque a imprensa musical trata o sertanejo até hoje de forma pejorativa. Hoje existe assim, uma intenção melhor da imprensa sertaneja de falar da música sertaneja sem ser... criticando, tipo assim... Teve que engolir, tipo isso. Tipo assim, teve que engolir. Agora a gente tem que falar de sertanejo porque é uma realidade. Só que os críticos musicais ainda odeiam. Você vê o problema que o Zeca Camargo teve depois da morte do Cristiano Araújo. Você vê o Nelson Motta, que é um dos maiores críticos musicais do Brasil. Toda vez que ele tem que falar de sertanejo, no texto dele você já sente a má vontade. Última vez que eu vi um texto dele sobre sertanejo, que foi uma coluna no Jornal da Globo, ele usou a palavra mediocridade para falar de sertanejo. Porque ele teve que falar de sertanejo, porque a Globo pediu, na época ele fazia uma coluna semanal. E aí ele teve que falar de sertanejo, só que você sente no texto do cara a má vontade. Só que, mano, a gente tá falando de um gênero de 100 anos de história. Um gênero que é a história do Brasil resumida num gênero musical. Você tem que ter respeito. Se a crítica musical é capaz de respeitar o funk como um movimento cultural, por mais misógino que seja toda essa questão do funk, por que não respeitar o sertanejo? Entendeu? É uma coisa que eu sempre... Por quê? Porque eles não estão no Rio de Janeiro.
o cara tem que falar do funk porque é carioca e tal. Ah, então se é carioca, a gente tem que falar de forma inteligente. Mas nunca quiseram. Aí eu quis escrever de sertanejo. Porque você não tinha nada... Não tinha nada pra ler. Não lia. Aí eu não tinha nada pra naquela época era muito escrita também. Né? Era só escrita, não tinha canal. Não existia. O YouTube acho que tava começando, engatinhando ainda. Eu tinha o canal da minha dupla, na época que eu tinha dupla. E no caso, você falou que você, tipo assim, se eu escutava muito mesmo. Você via lá no Faustão, comprava e escutava. Uhum. Então, era por gostar, né? Não porque você queria trabalhar com isso, mas por gostar, você entendia, né? Era um hobby, desde sempre, porque meu pai sempre gostou de sertanejo, sempre me incentivou. Desde os 10 anos de idade eu mexo com música. Já tive 3 duplas e tal, gostava muito de sertanejo e ouvia muito. E aí eu escrevi o blog e tal, meu texto era bom, porque eu tava recém-formado em Direito. Então eu escrevia bem. Cara, mas eu lembro, Marcão, desculpa interromper, que quando eu lia, você lia o Piunte, porque assim, eu passei por todas essas... Igual você que gosta, eu também gosto pra caralho, e tipo assim, além de gostar, eu queria me inteirar do que tava rolando, entendeu? A curiosidade, entendeu? Aí que difere também, talvez, de algumas outras pessoas. Eu tinha curiosidade de saber. E aí eu via se escrevendo ali, você falando, na escrita, falando, caramba, velho, ele fala bem pra caralho. Como que... Eu sempre tive dificuldade pra escrever. Redação, esquece. Não, Era horrível. Eu sou melhor escrevendo do que falando até hoje. Eu sou péssimo pra falar, eu acho. Isso aí já é um dom já há muito tempo já. Não, eu acho que aperfeiçoou na faculdade mesmo, porque minha redação pra passar na faculdade foi uma merda. Mas aí com a faculdade acho que melhorou a redação e aí foi onde o blog bombou, que eu acho pela qualidade